Oi meninos, como vocês estão? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre o nosso novo assunto. Vamos lá? A nossa aula de hoje vai ser sobre a organização dos seres vivos, né? Que é o nosso próximo assunto aí nessa série que nós estamos fazendo aí de conhecer os seres vivos. Nós percebemos que os seres vivos, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Nós temos aí seres vivos que são vegetais, outros seres vivos que têm apenas um tipo de célula, uma célula, outros seres vivos que têm milhões de células, né? Então, todos eles são muito diferentes, esses seres vivos. E como é então que nós podemos organizar esses seres vivos, né? E é o que nós vamos ver agora a partir dessa aula de hoje. Nesse slide nós podemos ver aí os níveis de organização dos seres vivos. Percebemos que ele está numa ordem crescente, né? Do menor, do microscópio, para algo bem grande como o nosso planeta. Por que é necessário estudar sobre isso? Para podermos ter uma noção, né, e facilitar o nosso entendimento de como é que acontecem as relações entre os seres vivos e o ambiente, ok? Então, nós vemos aí a partir dos átomos. O primeiro nível aí de organização seria os átomos, aquele que nós estudamos lá no início do ano, né? E que nós descobrimos que eles são partículas muito pequenas, mas que toda a matéria é constituída de átomos. E quando esses átomos vão se juntando, o que acontece? Eles vão se transformando em moléculas. E essas moléculas também vão se juntando, né, em moléculas diferentes ou iguais e vão se tornando substâncias, que também podem ser o quê? As organelas, certo? As organelas que estão ali dentro das células. Então, várias organelas juntas também vão formar uma célula. E as células, né? Elas não gostam de viver sozinhas. Então, elas também vão se reunindo com outras células para formar o quê? Os tecidos. Os tecidos, nós temos vários no nosso corpo e nós vamos estudar ele agora nessa unidade. Até os tecidos, nós não conseguíamos ver nada dessas estruturas aí a olho nu. Era necessário nós termos aí um instrumento para nos ajudar a estudar essas estruturas, né? Que é o microscópio. Então, foi possível estudarmos através do microscópio esse grande mundo, né? Esse imenso mundo dos micro-organismos, né? Só foi possível a partir daí da invenção desse instrumento. Mas dos órgãos para cima, nós já não precisamos mais de microscópio. Nós conseguimos ver a olho nu. Então, dos tecidos para baixo, nós chamamos de mundo microscópico. Dos órgãos para cima, até chegar lá na biosfera, nós chamamos de mundo macroscópico, porque nós conseguimos ver aí a olho nu. Ok? Então, vários tecidos juntos vão formar quem? O nosso órgão. Professora, mas aí tem um osso? Sim, o osso é um órgão e ele é formado por vários tipos de tecidos. Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo, nós vamos ver e vamos estudar isso aí, ok? Vários órgãos juntos também é necessário para formar o organismo. E quando nós juntamos esses órgãos, nós temos os sistemas. E os sistemas também são muitos no nosso organismo, certo? Nós temos sistema respiratório, nós temos sistema reprodutor, nós temos digestório. Então, nós temos vários e todos eles juntos vão formar o organismo, ok? O organismo que é um indivíduo.
E aqui nós temos um exemplo que é o lobo-guará, que é um indivíduo, né, que é um organismo que vive aqui no Cerrado. Mas a partir daqui para frente, nós também conseguimos ainda estudar, só que nós não vamos estudar o organismo em si, nós vamos estudar o organismo com relação ao ambiente ou ao lugar onde ele vive. Para isso, nós chamamos de ecologia, que é uma área também da ciência ou da biologia que estuda a relação dos indivíduos, né, com relação ao lugar aonde eles vivem. Então, os organismos aí, ou o indivíduo, né, que é o lobo-guará, ele não gosta muito de viver sozinho. Ele quer viver ali com uma parceira, ele quer ter filhotinhos, ele tem pai, ele tem mãe. Então, eles vivem juntos ali. Tem vários indivíduos, né, de lobo-guará, né, que vivem nessa região aqui do Cerrado. E quando nós temos vários indivíduos da mesma espécie, nós chamamos de população. Só que aqui no Cerrado, nós não temos somente o lobo-guará de animal, nós temos vários animais. E outro animal que vive aqui também é o tamanduá-bandeira. E o tamanduá-bandeira, ele também tem a família dele. Também tem outros indivíduos que são da mesma espécie que ele. Então, percebam que nós já temos aqui no Cerrado, né, aqui no Distrito Federal, o quê? Uma população de lobo-guará e uma população de tamanduá-bandeira. Mas só são esses dois animais, professora? Não, nós temos vários outros animais que vivem aqui no Cerrado também. Mas quando nós juntamos todos esses animais, todas essas populações, né, que são de espécies diferentes, nós vamos ter o quê? A comunidade. Porque a comunidade é a junção, é o agrupamento, né, de várias populações diferentes. Não só de animais, mas também de vegetais, tá? Então, nós temos aqui uma árvore que é típica do Cerrado, que é o ipê. Então, nós temos várias árvores aqui de ipê, que quando chega a época, põem aquelas flores maravilhosas, né? E abrem aquelas flores coloridas, bem coloridas. Então, junta a população ali do lobo-guará, a população do tamanduá-bandeira, também dos ipês, que também é um ser vivo, nós vamos ter aí uma comunidade, tá certo? Várias comunidades, né? Várias comunidades, nós vamos ter o quê? Um ecossistema. Mas esse ecossistema, ele além de estudar a relação entre essas comunidades, ele também vai estudar a relação dessas comunidades com aqueles fatores que não têm vida, que nós chamamos de abiótico. Então, nós temos aí os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? Todos eles juntos vão formar o ecossistema. E nós temos aqui no Brasil pelo menos 5 ecossistemas diferentes. Um eu acabei de falar para vocês, que é o Cerrado, mas nós ainda temos a Caatinga, nós temos o Pantanal, né? Nós temos aí também as florestas, né? Que também aqui nós temos as florestas amazônicas, né? Que também é um ecossistema muito rico que nós temos aqui no nosso Brasil. Mas no mundo todo nós temos vários outros ecossistemas. E quando nós juntamos todos esses ecossistemas do mundo, nós vamos chamar de quê? De biosfera. A biosfera é a junção de todos os lugares aí do nosso mundo, aonde compreende a vida, aonde possui vida no nosso planeta, ok? Acabamos de ver aí sobre os níveis de organização dos seres vivos,
Mas nós vimos aí a organização dos seres vivos no geral. Vimos tanto de animais, quanto de vegetais, quanto da relação. Então, foi de uma forma bem geral. Mas nós queremos ver agora um pouquinho sobre os níveis de organização do ser humano, certo? E nós já vimos alguns deles, porque nós já vimos e já falamos sobre os átomos, já falamos sobre as moléculas e já falamos também sobre as células. E agora nós vamos entrar um pouco mais no estudo desses tecidos aí, que é a junção de várias células, ok? Vamos dar uma recapitulada naquilo que nós já vimos e logo em seguida vamos começar aí com os tecidos. Vamos começar recapitulando então sobre as células. De que é constituído o ser vivo? De células, que é a menor parte aí desse ser vivo, certo? Essas células, elas têm formas e funções diferentes. Aqui nessa imagem nós podemos ver aí as células do sangue, que essas células vermelhinhas aí, tem um formato arredondado. Nós temos também as células aí do sistema nervoso, que nós vamos estudar um pouco mais ele aí na frente, que tem essa forma aí meio de estrela. E ainda temos agora uma forma diferente, que é uma célula muscular do músculo, certo? Que ela é um pouco mais alongada aí. Então, sabemos agora que as células têm formas e também funções diferentes, porque cada uma delas está localizada em um determinado lugar do nosso corpo. Nós aprendemos também que existem dois tipos de célula, que nós temos as células procarióticas, que são aquelas bem simples, que tem o seu material genético espalhado ali dentro da célula, né? E que não está envolvida em uma membrana nuclear. E temos o outro tipo de célula, que é a célula eucariótica, que são células mais complexas, que são células que possuem uma membrana que delimita ali o espaço do material genético e ele fica guardadinho lá dentro do núcleo. E nós chamamos essa membrana de carioteca. E é sobre esse tipo de célula que nós vamos falar hoje. Células eucarióticas de seres pluricelulares. Também temos, né, aqueles seres vivos que são classificados de acordo com o número de células. Aqueles que possuem apenas uma célula são chamados aí de unicelulares, né? E os que têm duas ou mais células, até bilhões de células, nós chamamos então de pluricelulares. Então, hoje nós vamos falar sobre um desses seres vivos pluricelulares, certo? Nós já vimos aí sobre as células, que as células, quando elas se juntam e se reúnem, elas formam então os tecidos. Nós temos 4 tipos de tecidos aí no nosso corpo, certo? Nós temos o tecido nervoso, nós temos o tecido muscular, que fica aí em todo o nosso corpo também, né? Aonde tem os músculos. Nós temos o tecido epitelial e temos também o tecido conjuntivo, que faz parte aí do nosso coração. Nós vamos ver um pouquinho de cada um desses tecidos aí. Mas esse ajuntamento aí de células que formam um tecido, nem sempre eles são muito grudadinhos uns nos outros, uma célula na outra. Entre elas sempre tem um espaçozinho bem pequeno, mas elas precisam se unir de alguma forma. E para isso é necessário uma substância que envolve todas as células aí que estão nesse tecido. Nós chamamos de substância intercelular, que fica ali em volta de todas as células, ajudando a união de todas elas. Então, recapitulando, nós temos aí tecido, é um conjunto de células semelhantes que desempenham uma mesma função.
Nós temos aí 4 tipos de tecidos no nosso corpo: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Vamos ver aí cada um desses tecidos, começando com o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele também é conhecido como epitélio, certo? Mas ele é responsável pelo revestimento do nosso corpo e também de outros órgãos, não só do nosso corpo, mas também de outros órgãos que estão dentro do nosso corpo. Um exemplo desse tecido epitelial é a nossa pele. Ela tem células bem juntinhas uma das outras e por isso tem pouca substância intercelular, que é aquela substância que fica ali em volta das células. Então, uma das funções aí do tecido epitelial é o revestimento para proteção do nosso corpo e dos nossos órgãos também. Certo? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de um tecido epitelial aí de revestimento. Nós temos o epitélio que fica no intestino, né, que recobre e também protege ali o intestino, né, um dos nossos órgãos. E também temos um exemplo aí, ó, do epitélio do rim, que também está ali protegendo o nosso rim, que é um órgão muito importante para nós. Agora, nessa outra imagem, nós temos aí alguns tecidos epiteliais que têm a ver com glândulas. O que são essas glândulas, professora? Nós temos glândulas no nosso corpo que liberam aí algum suor, são chamados de glândulas sudoríparas. Elas estão em toda a nossa pele, né? E essas glândulas, elas são revestidas por tecido epitelial. Essas glândulas liberam o quê? O suor, que vão ajudar aí na temperatura do nosso corpo. Já as glândulas sebáceas, elas são glândulas que também estão sobre a nossa pele, sobre o nosso rosto, na nossa cabeça, e elas liberam o quê? Um sebo. Esse sebo é como o exemplo, nós temos aqui o nosso cabelo. Quando ele está muito oleoso, né? É a glândula sebácea liberando um sebo que vira aquele óleo que deixa o seu cabelo bem oleoso, porque está fazendo o quê? Protegendo aí o nosso corpo. Por último, nós temos aí o pâncreas, que também é uma glândula, né? Que tem esse revestimento epitelial. Então, vamos ver aí as funções, né, desse tecido epitelial. Nós temos aí a proteção, né, contra os micro-organismos, como a gente acabou de ver. Nós temos aí também a regulação da temperatura, né, com o suor, quando a gente soa, que é liberado, né, pelas glândulas ali sudoríparas. Nós temos também as percepções, né, de sensações, o tato, né, que também nós conseguimos perceber, dor, calor, o frio, tudo isso nós conseguimos perceber aqui nesse tecido epitelial, né? E também temos aí as secreções que vêm por meio, né, dessas glândulas aí sebáceas e também sudoríparas, né, que nós acabamos de falar. E aí eu fiz uma pergunta para vocês aqui. Por que e para que devemos tomar banho todos os dias? É bem interessante essa pergunta, porque muitos de nós achamos que tomar banho todos os dias é só para ficar cheirosinho. Mas na verdade não é só para ficar cheiroso. Nós precisamos tomar banho para poder eliminar da nossa pele as células mortas. Quando está descascando a pele, quando você toma muito sol e a pele começa a descascar, aquelas pelezinhas que você vai arrancando são células mortas. E quando você elimina células mortas, dá lugar para serem reproduzidas novas células
no lugar daquelas mortas. Então, por isso, você deve tomar banho todos os dias. Além de eliminar as células mortas, você também consegue tirar todos os micro-organismos que ficam aí grudadinhos na sua pele, no seu cabelo, né? Nas suas unhas. Então, por isso, é importante você também tomar banho. Além, é claro, de ficar bem cheirosinho. Vamos falar um pouquinho, então, sobre como são as feridas nesse tecido epitelial. Na nossa pele, quando nós ferimos apenas com um arranhão, nós percebemos que não sai sangue, porque na superfície aqui da nossa pele, nesse tecido da pele, nós não temos vasos sanguíneos. Então, quando você pega aquela agulha lá em casa e você enfia assim na sua pele, só para ver aquela casquinha saindo, né? Então, não sai sangue, mas o tecido, ele fica rompido. Então, as células, elas se rompem, elas fazem ali uma fissura, elas se separam, né? Mas a gente percebe que não sai sangue porque não temos esses vasos sanguíneos aí. Mas quando nós arranhamos, nós sentimos dor, fica vermelho, né? Às vezes o lugar fica quente. Por quê? Porque isso compreende uma inflamação. Aquele lugar ali ficou rompido, você machucou aquele tecido ali que está arranhado. Mas com o tempo ele vai cicatrizando. Como é que cicatriza isso? As células, elas voltam a se encontrar e elas vão se reconstituindo. Isso aí chama-se o quê? Proliferação de tecidos. Esses tecidos vão crescendo e vão se juntando novamente, até a pele se remodelar e ficar novinha de novo. Quando aquela casquinha começa a se formar aí no seu braço, então você não deve arrancar, porque ali está se reconstituindo o seu machucado, ok? Então, nós acabamos de ver aí um pouquinho sobre o tecido epitelial. Na nossa próxima aula, vamos ver aí sobre o tecido conjuntivo. Bom, como vocês viram, nós fizemos aí uma nova versão de vídeo usando o PowerPoint. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau!